Tá começando o Litera Negra. Meu nome é Messias Martins e você tá no rolê do povo negro na literatura. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, não fica moscando, se inscreve aqui no canal e aciona o sininho para não perder mais nada por aqui. E para quem já é de casa, meus mais sinceros agradecimentos. Estou aqui, ó, muito bem trajado, especialmente para vocês. Se você puder e quiser também apoiar financeiramente a continuidade e também a melhoria do Litera Negra, pode fazer isso através do Apoia-se. Ou, se preferir, tem a chave Pix, que é literanegrabr@gmail.com. Vai estar tudo no primeiro comentário fixado desse vídeo. E o livro que eu separei para mostrar para vocês hoje é esse aqui, ó. A Visão das Plantas, de Djamila Pereira de Almeida, que é também como é conhecida, Ana Djamila dos Santos Pereira de Almeida Brito. Nascida em Luanda, capital da Angola, em 1982. A Djamila é apontada como uma das principais autoras da contemporaneidade de língua portuguesa. Fica atentos porque vem mais coisa da Djamila por aí, hein? Nesse livro aqui a gente vai conhecer a história de Celestino, que no final da vida torna-se jardineiro e começa a cultivar um pequeno jardim na casa onde sua mãe morava, só que não consegue se esquecer de seus dias de juventude enquanto era um capitão de um navio negreiro. E agora, na velhice, afogado em sua própria ruína, busca encontrar alguma salvação entre as suas plantas. Fantasmas de sua outra vida a bordo do navio negreiro o sacodem e deixam em Celestino um estado febril que por repetidas noites lhe tiram o sono. Cara, pinta miséria a vida toda, aí quer chegar na velhice e ter o sono dos justos. Cultivando ali o seu jardim, ele tenta deixar para trás os temores e as brutalidades do passado. O seu jardim se apresenta como a sua carta de alforria, o seu passaporte para a tão sonhada paz interior. Celestino não gosta de receber visitas. Parece até com algumas pessoas que eu conheço. A única pessoa que continua insistindo é o padre do vilarejo, que a todo custo tenta catar alguma confissão de Celestino e também das crianças do vilarejo que tentam, à sua maneira, tirar o tantinho de paz que Celestino ainda cultivava. Celestino só gostava mesmo de conversar era com os seus cravos, betulas e raminhas. Mas, vez ou outra, ele se deixava levar ali pela criançada e contava histórias de piratas. O seu jardim é uma representação do paraíso, uma fuga da juventude e também da sua vida adulta quando se aventurava em alto mar e, à medida que ganhava experiência, também se tornava um homem terrível. E os capitães de navios negreiros não eram exatamente conhecidos por conta de sua gentileza ou benevolência, né? Apesar do nome que alguma dessas embarcações recebiam, né? Adorável donzela, feliz destino, brinquedo dos meninos, caridade. Apesar de seus nomes, eles eram conhecidos, na verdade, por sua crueldade. Tem até um vídeo aqui no canal sobre um outro livro, que é esse aqui, inclusive, ó. Os Jacobinos Negros, de C.L.R. James. Vocês sabem, né? Ele vai falar sobre a saga dos revolucionários haitianos lá no Haiti, que já em 1791 ousaram, né, ser autores da própria história, desceram o morro lá com tocha nas mãos e uma canção que em voodoo dizia sua tradução: juramos derrotar os brancos e tudo que representam, que morramos se falharmos na nossa promessa. Foi um rolê incrível que aconteceu lá onde na época era chamado de Colônia Francesa das Índias Ocidentais de São Domingos, e que antes disso pelos espanhóis já tinha sido batizada de Hispaniola, mas nem espanhóis nem franceses pensaram em perguntar para a população nativa qual era o nome do lugar, e que em 15 anos de colonização espanhola houve um massacre, né, talvez um dos primeiros em solo americano, onde a população estimada em mais de 1 milhão de pessoas foi reduzida para menos de 65 mil, e eu conto um pouquinho mais sobre isso no vídeo, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Mas tem uma parte que o James fala sobre navios negreiros e seus respectivos capitães que eu acho muito interessante trazer aqui também. Nos navios negreiros eram espremidos nos porões uns sobre os outros dentro de galerias. A cada um deles era dado de 1 metro a 1,5 metros apenas de comprimento e de meio metro a 1 metro de altura,
de tal maneira que não podiam nem se deitar de comprido e nem se sentar com a postura reta. Ao contrário das mentiras que foram espalhadas tão insistentemente sobre a docilidade do negro, as revoltas nos portos de embarcação e a bordo eram constantes. Por isso, os escravos tinham de ser acorrentados, a mão direita, perna direita, a mão esquerda, perna esquerda, e atrelados a longas colunas e barras de ferro. Essa posição, eles permaneciam durante a viagem, sendo levados ao tombadilho uma vez por dia para se exercitar e para permitir que os marinheiros limpassem os baldes. Mas, quando a carga era rebelde ou o tempo estava ruim, eles permaneciam no porão por semanas. Nenhum outro lugar na terra, observou um escritor da época, concentrou tanta miséria quanto o porão de um navio negreiro. Um capitão, que havia sido apanhado pela calmaria ou por ventos adversos, ficou conhecido por ter envenenado a sua carga. Um outro matou uma parte de seus escravos para alimentar com a carne deles a outra parte. Morriam não apenas por causa do tratamento, mas também de mágoa, de raiva e de desespero. Faziam longas greves de fome, desatavam as suas cadeias e se atiravam sobre a tripulação numa tentativa inútil de revolta. Por medo da carga, uma brutalidade selvagem se desenvolvia na tripulação. Um capitão, para inspirar terror nos escravos, matou um deles e repartiu seu coração, seu fígado e as suas entranhas em 300 partes, obrigando os outros escravos a comê-las, ameaçando aqueles que não fizessem com o mesmo suplício. Esses sucessos não eram raros. Devido às circunstâncias, tais acontecimentos eram e são inevitáveis. Tampouco o sistema poupava os traficantes de escravos. Todos os anos, 1/5 daqueles que tomavam parte no tráfico africano morriam. Eu acho que, particularmente, morreu foi pouco. A despeito da crescente historiografia sobre o comércio transatlântico de escravos nas últimas décadas no Brasil, ainda pouco se sabe sobre a vida e a trajetória desses capitães de navios negreiros, que eram, na verdade, agentes desse comércio que ajudou a fomentar o novo mundo atlântico. Já conversamos aqui no canal em alguns vídeos sobre o comércio transatlântico de escravizados, sobre navios negreiros que eram também conhecidos como tumbeiros flutuantes, e também sobre esse perverso sistema econômico e social chamado escravidão. Além dos Jacobinos Negros, quero deixar a recomendação também aqui de Úrsula, que é o primeiro livro escrito por uma abolicionista latino-americana negra e também descendente direto de escravizados, a Maria Firmina dos Reis, lá em Guimarães, e Angola Janga, que conta a história de Palmares, primeiro reino na América onde a escravidão era abolida. Um HQ maravilhoso de Marcelo de Salete. No Brasil, a gente tem acompanhado o surgimento de novos trabalhos sobre esses personagens do tráfico, como o de Cândido Domingues, mestre de História Social e professor assistente da Universidade do Estado da Bahia. E eu deixo aqui para vocês a recomendação da tese de mestrado do professor, intitulada Perseguidores da Espécie Humana, Capitães Negreiros na cidade da Bahia na primeira metade do século XVIII. Vou deixar na descrição desse vídeo junto com a referência bibliográfica. Segundo o levantamento feito pelo professor Cândido, entre 1690 e 1760, ou seja, num período aí de 70 anos, cerca de 1.824 viagens foram registradas saindo da costa africana até o porto de Salvador. O professor Cândido vai apresentar nessa tese os capitães de navios negreiros como importantes engrenagens deste comércio transatlântico de seres humanos escravizados. Como capitães desses navios, eles governavam todos os homens e também toda a mercadoria, quer humana ou não. Se a gente for comparar a riqueza acumulada por esses capitães de navios negreiros com inventários feitos ali no período, esses capitães acumulavam no máximo uma riqueza considerada mediana, em sua grande maioria. O professor Cândido vai destacar também que esse comércio transatlântico ele não era arriscado apenas para os investidores, não só os escravizados, naturalmente, mas também os marinheiros. Eles sofriam todo tipo de sorte e adversidade no trajeto de uma costa a outra. Ataques de piratas, fome, falta de água,
possíveis e bem prováveis revoltas, tanto de escravizados quanto de marinheiros, fazia desse comércio uma atividade de altíssimo risco. Esses navios negreiros aí comportavam em média de 300 a 500 pessoas em seus porões, alguns chegando a comportar até 800 pessoas, que ficavam presas aí no porão por semanas. A gente tem inclusive o registro aí através do site Le Voyage, que vai estar também na referência bibliográfica desse vídeo, que do porto de Luanda até Recife era uma média de 35 dias de viagem, enquanto para Salvador, do mesmo porto lá de Luanda, era uma média de 40 a 45 dias, enquanto que para o Rio de Janeiro chegava a durar 60, às vezes até 70 dias em alto mar, a depender das condições dos ventos e também da correnteza. Talvez a gente possa ter uma ideia sobre alguns desses perigos a partir desse levantamento feito pelo professor Cândido, onde ele aponta que no período aí de 70 anos, como eu estava observando para vocês, apenas 5% daqueles capitães de navios negreiros conseguiam fazer mais do que 5 viagens. Claro, existiam suas exceções, e dentre essas exceções, que ajudou sobremaneira a fomentar esse desumano comércio, destaca-se o capitão Domingues Fernandes Dourado, que segundo registros enfrentou as águas do Atlântico por 18 viagens. Como vimos até aqui, esse comércio poderia ser de altíssimo risco, mas de fato algumas pessoas realmente enriqueciam à custa do sofrimento de milhões, como é o caso dessas duas figuras aqui, ó. José Francisco dos Santos, mais conhecido como Zé do Alfaiate, que na verdade antes de ser capitão de um navio negreiro foi também um escravizado, e o português Joaquim Pereira Marinho. O que esses dois têm em comum, além de serem capitães de navios negreiros? Foram um dos que mais enriqueceram nesse maldito comércio. Falando, em história da humanidade, talvez a escravidão seja mais antiga do que a própria pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, falando aí da história da humanidade, não é exatamente novo o fato de termos um recente alforriado comprando um escravizado logo no primeiro ato de liberdade. E foi um negócio mais ou menos por aí que aconteceu com Zé do Alfaiate, que morreu somente aos 94 anos de idade e que deixou na época uma fortuna que era avaliada em 120 milhões de dólares. É fato que ele não se limitou somente ao comércio de africanos escravizados, Depois de se iniciar nesse tenebroso comércio aí, ele também enveredou para o ramo do comércio de azeite de dendê e óleo de palma. Na ocasião da sua morte, deixou nada menos que 53 viúvas, 80 filhos e cerca de 11 mil pessoas escravizadas. Já o português Joaquim Pereira Marinho, segundo o Banco de Dados do Comércio Transatlântico de Escravos, realizou cerca de 33 viagens de navios negreiros. Isso entre os anos de 1839 e 1850. Repara aí, no período já após a proibição do tráfico transatlântico de escravizados que acontece em 1831. Estima-se que cerca de 11.584 pessoas foram acorrentadas e jogadas em seus porões para alimentar o tráfico, e a escravidão deste lado do Atlântico. Inclusive Joaquim Pereira Marinho, guarda bem esse nome, tem uma estátua lá no pátio do Hospital Santa Isabel, no Largo de Nazaré, em Salvador, capital baiana. Quando questionada a respeito da presença da estátua de Joaquim, a Santa Casa divulgou uma nota, e eu vou ler ela aqui na íntegra para vocês. A Santa Casa de Misericórdia da Bahia, entidade filantrópica privada, informa que, como instituição secular adotada de 1549, esteve inserida nos mais diversos contextos da sociedade baiana ao longo do tempo. Os fatos que marcaram a biografia do Conde Pereira Marinho são de conhecimento da instituição e são apresentados a todos que buscam conhecer as histórias dos que fizeram parte da Santa Casa, como elas são pontos da historicidade de uma época. É o popular filho do seu tempo. O que não faz nenhum sentido, porque todo mundo era filho do seu tempo, A não ser que tenha vindo do espaço, ou brotou do quinto dos infernos, ou ainda fruto de combustão instantânea. A estátua, localizada em frente ao prédio do Hospital Santa Isabel, foi apresentada no mesmo dia em que o complexo hospitalar foi fundado, no ano de 1893, como consta na ata da inauguração do prédio.
Este documento está disponível para consulta e compõe um acervo do Centro de Memória Jorge Calmon, arquivo histórico que reúne registros do século XVII até os dias atuais, visitado por diversos pesquisadores nacionais e internacionais. O conde Pereira Marinho foi responsável pela doação que possibilitou a retomada da construção do Hospital Santa Isabel após 40 anos de obras interrompidas por falta de recursos financeiros. Por essa razão, em 1893, a estátua foi erguida. O monumento, classificado como patrimônio histórico e obra artística, compõe o conjunto arquitetônico do Hospital Santa Isabel, reconhecido e tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia. A Santa Casa de Misericórdia da Bahia reitera que, como instituição com quase 500 anos de história, atua com o compromisso de promover o viés educativo e o caráter reflexivo dos fatos históricos, seja através do Museu da Misericórdia, do Centro de Memória Jorge Calmon, do Circuito Cultural do Cemitério Campo Santo ou dos monumentos que compõem o patrimônio cultural da entidade. E com essa nota lixo, a gente vai encerrar esse vídeo. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui, tá? E fica aí o questionamento. O que a gente faz com as estátuas e monumentos erguidos em memória de escravocratas, capitães de navios negreiros e bandeirantes? Pense sobre isso. Umbutu, pau em Celestino, pau em escravocrata, pau em capitão de navio negreiro, pau em bandeirante, pau em Bolsonaro. E vida longa ao rolê do povo negro na literatura. E não bastasse esses mais de 300 anos de puro sangue, suor e lágrimas deste lado do Atlântico, o genocídio do povo negro continua em curso. Antes, com agentes diretos, representados pelos capitães dos navios negreiros, agora pelas forças do Estado, aquelas que supostamente deveriam servir e proteger. Só que de fato elas servem e protegem, só que é a propriedade privada. E no mesmo dia em que se completava 1 ano do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, a gente tem agentes do Estado, policiais rodoviários de Sergipe, colocando um homem dentro de uma viatura e jogando um gás lacrimogêneo, matando Genivaldo de Jesus. Queria deixar esse vídeo em homenagem a Genivaldo e a toda a sua família. Como é que pode barrar o seu próprio genocídio um povo que se acostumou a morrer? De volta ao lugar onde o preto é rei. Flor da Palestina, foda-se o USA. Ouças balas traçando é do camburão. Batida do tambor é tipo trovão. Um guerreiro abaixo black dragão. Sangue nordestino, preto lampião. Sem padrinho e sem patrão. Senhor do meu destino, fora do padrão. Eu mato senhores de engenho. Não entendeu, você quer que eu desenhe?